Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvidas que a fé não pode ser prescrita, ou que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não destas ou daquelas crenças particulares. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas os dizem com os lábios, e não com o coração, pois ao mesmo tempo em que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor, porque, pois, se recusam a ver. Nuns é a indiferença, noutros, o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte, o orgulho se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Para outros, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará, e se não puder terminar nessa existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenha, quase sempre se deve menos a ele do que a maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário sobretudo compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ele deixa no espírito um vazio, de que nasce a dúvida. A fé racionada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce
porque se tem a certeza, e só está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontra oposição sistemática e interessada. O Evangelho de hoje fala sobre a fé, que é uma crença que incontestavelmente tomamos como verdade. Desse modo, é importante analisar, segundo o texto, a fé religiosa, que conduz a humanidade muitas vezes para caminhos errados, porque é comum encontrar, no decorrer da evolução da humanidade, aquela fé cega, que aceita crenças erradas e conduz a humanidade para um caminho totalmente oposto do que a fé verdadeira, a fé racionada, deve levar. Mas essas, cedo ou tarde, acabam deixando de existir, porque não têm na sua base a sustentação para levar adiante todas as crenças falsas. É importante também analisar, segundo o texto, que a fé ela não é prescrita, ela não é imposta, mas sim é adquirida, e ninguém está impedido de a possuir. Como o texto mesmo fala, a fé religiosa, verdadeira, ela já está inata em nosso espírito, porque muitas vezes a gente já aprendeu em outras encarnações, e a gente leva ela para as futuras encarnações que a gente tem, porque estamos constantemente evoluindo. Por isso, algumas pessoas têm mais facilidade de compreender essas coisas e outras não, porque ainda precisam passar por um momento de aprendizado para que as crenças e a verdade absoluta se firmem em seu entendimento. Então é muito importante que todos nós sigamos atentos com as nossas crenças para que a gente não passe a tomar como verdade alguma coisa falsa. E a melhor forma para que a gente possa fazer isso é através do estudo, principalmente através do estudo da doutrina espírita, que vem nos ajudando muito a ultrapassar barreiras à incredulidade. Então, dessa forma, à medida que a gente vai estudando e progredindo nos estudos da doutrina espírita, vamos adquirindo mais conhecimento e mudando o nosso ponto de vista, deixando de lado algumas crenças que não são verdadeiras e buscando somente aquelas que estão realmente ligadas a Deus, que estão ligadas aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Então é de extrema importância que todos nós tenhamos fé, a fé religiosa, porque ela nos conduz ao nosso progresso evolutivo. Uma vez que acreditamos em Deus e conhecemos os seus desígnios, aceitamos com mais facilidade alguns problemas que a gente deve passar e buscamos, assim, progredir da forma certa, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Com isso, encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus e o nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe